Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Mamileiros e mamiletes, sejam bem-vindos ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos, o podcast que desenrola conversas difíceis. A gente fez um programa que fez muito sucesso, o Mamilos 419, sobre como educar os nossos filhos entre autoritarismo e permissividade. A conversa foi tão boa, rendeu tanto assunto, que a gente terminou o programa com aquela sensação que ainda tinha muito para ser dito e que a gente precisava de uma parte 2. Mas não foi só a gente não, vocês também. Foi chuva de comentário, chuva de pedido para esticar esse papo. Estamos aqui, então, para essa segunda parte da conversa sobre educação com limite e, sinceramente, a gente entende que poderiam ter várias outras partes. Então, no primeiro programa, a gente falou muito sobre o desafio entre esse equilíbrio, né, entre autoritário e permissivo. Agora, a gente volta para situações práticas de como que a gente pode agir da melhor forma diante desses desafios. Que acontecem o tempo todo, né? E como cada faixa etária tem os seus desafios particulares, nesse programa a gente quer focar naquela fase ali de pré-adolescência, adolescência. É celular, é viagem, videogame, internet, passeio com os amigos, é muito dilema. E aí, como é que a gente pode dar autonomia sem deixar de proteger? Se você também está nesse bonde tentando construir o seu caminho na educação respeitosa e tentando se equilibrar nas dinâmicas do dia a dia, vem com a gente que esse papo vai ser bom. E a gente vai em boa companhia. Vamos começar apresentando as nossas convidadas. Eu tô muito feliz que presencialmente, direto de São Leopoldo, Ari, seja muito bem-vinda de volta ao Mamilos presencialmente. Tô emocionada! Meu Deus! Obrigada, SBT, por me trazer pra cá, porque assim, ó, tem muita coisa boa pra gente conversar hoje. Tô muito animada. Gente, ainda mais com a Thaís. Peraí, primeiro, Ariela, se apresenta pra quem não viu o primeiro programa e deveria voltar lá, assistir. Quem é você na fila do pão? Eu sou uma pessoa muito emocionada hoje. Muito lisonjeada por estar aqui fazendo esse programa. O primeiro foi com a Elisama, que é uma deusa. E agora é com a Thaís, outra deusa. Então assim, eu tô assim... maravilhada mesmo. Eu sou pedagoga e eu tenho uma formação na abordagem cognitivo-comportamental. E esse é o meu grande diferencial, porque eu alinho a parte de processos de aprendizagem com aprendizagem socioemocional, entende? Então, sobre comportamentos e habilidades para a vida, só que numa perspectiva mais pedagógica também, sabe? Muito bem, a gente ficou muito, muito, muito encantado com o primeiro programa e a gente tem muitas situações mais práticas para trazer nesse. Thaís, seja muito bem-vinda, estreando no Mamilos, já em vídeo, gente. muito luxo! Amo! Nossa, eu tô assim, gente, eu tô maravilhada. Amei o convite, Ari. Não, vocês já me colocaram pra conhecer uma grande amiga presencialmente e pra conhecer vocês presencialmente, né? Então, foi uma vantagem dupla. Super Conta agradeço, quem é você gente, na fila do pão. Na fila do pão, eu sou aquela que compra muitos pães, que eu adoro comer. Não, olha, eu sou psicanalista, sou escritora. Vai sair meu segundo livro agora, Qual em é o nome? março. Vai chamar Atravessando o Deserto Emocional, pra quem veio de famílias emocionalmente adoecidas. Olha que tema Que é só tranquilinho. todo mundo, talvez. Eu pensando, tinha saudade? Tem opção, tem Famílias outro dos anos tipo. 80, né? Aquela coisa. Meu primeiro livro foi sobre a nossa infância e os nossos filhos, né? Então, sobre falar um pouquinho do porquê que a gente age como age com as crianças. Mas esse primeiro livro foi mais como uma educadora parental. Agora eu escrevo o segundo livro mais como uma psicanalista, que eu tô me assumindo, tô me autorizando nesse lugar. Minha clínica é recente, mas eu tô aqui, tô falando. A gente não precisa ser perfeita, né? Pra colocar a boca no mundo. Então é assim que eu caminho. Obrigada pelo convite. Muito bem. Bom, a gente trouxe vocês aqui com uma perspectiva, uma proposta de falar um pouco sobre situações práticas. E quando a gente está falando de crianças maiores, quando a gente está falando de pré-adolescentes, adolescentes, que são idades até difíceis de determinar, porque algumas crianças amadurecem mais rápido, outras crescem mais rápido. Então, mas falando aí dessa idade que já está, né, um pouco mais independente, a partir dos 11 anos de idade, a relação com o celular
é a primeira que vem na cabeça de qualquer pessoa que convive com criança e pré-adolescente. É aquilo que nos dá muito medo. Ninguém aqui nasceu e cresceu nesse cenário. Então, realmente é o divisor de águas da parentalidade da nossa geração, é lidar com as telas. E aí é muito fácil a gente demonizar as telas e falar, sai desse celular! Exatamente. Mas olha, a gente está falando de um espaço de pertencimento, quando tem redes sociais. Cada like é eu estou no mundo. Cada post sem like é meu Deus, ninguém sabe quem eu sou. Então tem todo um lugar de pertencimento que o celular, através das redes sociais, promove. Tem todo um lugar de incentivo de consumo de vídeos infinitos, conteúdos infinitos, altamente estimulantes, que mantenha, dopamina lá no alto! E tem um lugar também de falta de alternativa, nossas como pais, de ter outras atividades ali que vão substituir a tela ou que vão dar opção para fazer. Então, assim, não dá para começar esse programa sem tirar esse gigantesco elefante da sala, que é como que a gente consegue estabelecer acordos e como que acordos sustentáveis, viáveis, e como a gente lida com a quebra desses acordos que vão acontecer invariavelmente. Perfeito. O interessante da tua pergunta é que tu já trouxe os motivos pelos quais provavelmente aquela criança está fissurada por aquele aplicativo ou jogo, ou seja o que for, né? Então, é sempre importante a gente olhar por trás. O que ela quer? É o pertencimento? Ou ela tá realmente imersa naquela dopamina e não consegue mais sair por causa do estilo que é os vídeos começarem um atrás do outro e não pararem nunca mais? Então, a gente tem que olhar a raiz disso. Se é pertencimento que ela quer, a gente precisa ampliar o repertório de pertencimento. De repente, uma aula de balé, um clube de futebol, de vôlei, de outras coisas em que a criança vai encontrar o pertencimento que ela busca, só que de uma forma mais real, né? E agora, se for a questão de a criança não... Ela até tem outros ambientes para se relacionar, ela até tem... outras, até às vezes em condomínios e crianças por perto, mas as crianças se encontram e elas vão para as telas, aí é um outro tipo de problema, tu entende? Porque o pertencimento, ele pode acontecer em diversos formatos, e é isso que a criança não sabe. Ela conhece um formato porque é o formato que tá na mão deles, entende? É o mais comum para eles. Mas eu acho que cabe a nós, adultos, cuidadores, mostrar para as crianças que existem outros formatos. E o tédio nesse momento é importante. Dizer, olha, galera, vocês até podem jogar, sei lá, tantos minutos, mas não a tarde toda. Então, o que vocês vão fazer no resto da tarde? E aí propor, enfim, aí pensar junto com aquele grupo de interesse deles. É difícil de eu dar exemplos aqui sem a gente estar falando de uma criança específica, porque eu não sei se essa criança gosta, sei lá, de material para fazer um foguete de recicláveis, ou se essa criança gosta de, sei lá, jogos de pensar e quebra-cabeças e, sei lá, e xadrez, enfim. Mas a gente tem que ver qual é o interesse desse grupo, o que eles têm em comum pra gente fazer, olha, aqui Mas é o limite. Tem uma coisa muito interessante nisso que você tá falando, porque eu sempre... É o que eu tenho de referência. Então, assim, minha mãe não me oferecia nada, não. É tipo, te vira. Sabe? Não existia isso. E aí, filha, qual é o seu grupo de interesse? O que você gostaria de fazer? Você gosta de jogos? Não existia essa conversa. Mas ao mesmo existia tempo, bem mais liberdade. existia mas ao mesmo lugar- tempo não existia uma pressão tão grande pras telas. É exatamente isso que eu acho que a gente precisa conversar. Porque é isso, quando você fala... onde mais tem pertencimento? Tem numa aula de balé, tem numa aula de futebol. Com que dinheiro? Porque a gente precisa falar com que deslocamento? Quem vai levar e buscar essa criança, já que você está trabalhando? Então, assim, quando eu olho para a complexidade do que é dar alternativas para criança que não há tela, é muito complexo. desesperador, Porque assim. a tela, ela substitui não só o parquinho, não só o pai que às vezes está ausente da vida dessa criança, não só a mãe que está sobrecarregada, né? Ela substitui grande parte da vida dessa criança. E quando a Ari fala de pertencimento, eu acho muito bacana que dá pra gente falar em pertencimento. Eu acho que o primeiro pertencimento que a criança precisa é dentro dessa casa. Com quem que ela mora? Como é a visão dela sobre ela mesma dentro dessa casa? Quando a gente fala em pertencimento, a gente está falando em se sentir parte daquele grupo. Em as pessoas que estão ao redor da criança reconhecerem ela como um indivíduo, como um sujeito. E isso passa por preservar a infância.
preservar os assuntos da infância, ter interesse nessa criança enquanto sujeito. Então, sim, é bacana que esse pertencimento ocorra fora, mas se ele não ocorre primeiro dentro, se essa criança não é considerada, se com 2, 3 aninhos a gente não fala assim, bacana, me conte sobre a Peppa Pig, sobre a galinha pintadinha, né? E se a gente não fala, que bacana, você tá aprendendo isso, me ensina também, né? Nossa, que bom, você decorou seu quarto assim, assim, assado. Nossa, que bom, seu amiguinho falou isso, falou aquilo, me conta mais, quero te ouvir. Na pandemia, eu sentava com minha filha na cama e ela me contava coisas diversas da vidinha dela que tinha acontecido dentro do cubículo do meu apartamento, naquela aula online que ela tinha. E eu ouvia ela falar por 2 horas, ela chorar. Se a gente não fomenta isso, né, que faz parte da infância, a criança precisa falar, precisa se sentir bem naquela casa. Se a gente não fomenta isso antes, vai ser muito difícil, com 10, 12, 13 anos, a gente falar para essa criança pertencer de alguma maneira àquele lugar. Porque ela não está ainda naquele lugar de sujeito. Ela está naquele lugar de, que besteira você tá falando. Que essas músicas são chatas. Esse jogo, quanta violência. Que bobo esse jogo. A gente está falando de crianças. As pessoas não reconhecem crianças enquanto sujeitos ainda. Então, acho que é anterior. Esse pertencimento é anterior. Tem um ponto que a gente está falando aqui de entretenimento, que eu acho que é um desafio, porque a gente está cada vez mais encastelado. Então, na época da Cris, na época que eu era criança, a gente podia brincar na rua, a gente podia sair e o mundo era um pouco maior. E a gente tinha outras crianças dentro de casa, no bairro. O que eu percebo, por exemplo, com o meu filho, ele passa muitas horas. Ele não tem celular, mas muitas horas na tela, principalmente com videogame, que a gente até vai falar depois. Mas se eu levo ele num parque que tem perto de casa, que tem muita criança com uma bola, ele não fica, como você falou, que eu acho que é uma boa diferenciação. Ele não fica entediado, ele não fica pedindo por tela e tal. Então, ele é capaz de ficar o dia inteiro brincando com a Moss, que nem é da faixa etária dele, o dia inteiro na praia, sem nunca ficar entediado, sem nunca pedir uma tela. Mas se ele estiver dentro de casa, ele vai pegar a tela. Então, eu acho que isso é um desafio para os pais hoje. A gente tem um programa que eu acho muito bom com o Daniel Becker sobre vida lá fora, que é sobre a importância da natureza, do direito das crianças à natureza, que é difícil dos pais colocarem isso na prática. Assim, eu tenho uma série de privilégios, então eu tenho alguém que me ajuda em casa diariamente. Eu consigo trabalhar de casa e ainda assim, em muitas situações, o meu filho não tem alternativa. Ele tá dentro de casa. Eu posso, e aí acho que essa é a conversa. Dentro do real. Não dentro do ideal. Dentro do real, que é possível fazer? Então, assim, ele não vai ter outras crianças. Ele não vai brincar lá fora. Ele tá em casa. Que combinados podem ser feitos e com base em quais parâmetros? Para que a gente coloque um limite de que reconheça a limitação que é minha, que é da sociedade. Sim. E que, então dentro dessas limitações não é o ideal, é o que é possível. Perfeito. Mas eu só quero voltar um pouquinho ali na fala da Cris sobre... Antigamente, as nossas mães não se interessavam qual que é o interesse daquele grupo, né? O interesse o que me liga naqueles amigos. E é um bom ponto que a gente tem que pensar, sabe? Porque hoje a gente quer ser pais minimamente diferentes, né? E construir uma nova parentalidade. Então, a gente precisa observar um pouco mais as nossas crianças. Isso casa com o que a Thaís trouxe primeiro ela pertence aqui, comigo. Eu me interesso por que ela se interessa. E aí depois eu vejo o que liga ela naquelas crianças, né? Qual que são os interesses em comum. Pode ser, inclusive, os personagens dos jogos que eles fazem. Então, eles podem, não sei, construir máscaras sobre aqueles personagens e construir, sei lá, um teatro, enfim, sabe? Então, falando sobre ainda o grupo... Tem como a gente apresentar alternativas, porque é importante que a gente pense que as crianças de hoje conhecem os jogos, conhecem as telas. E eles não conhecem aquilo que a gente brincava quando a gente era criança. Porque a gente não tinha outra escolha, entende? Não tinha desenho o dia inteiro na TV. Tinha 10 minutos, né? Meia hora antes do almoço e meia hora de Chaves no final do dia. Mas o resto do dia a gente tinha que inventar moda. Então a gente tem um repertório que as crianças de hoje não têm. Saca? Então, cabe a gente também pensar nesse segundo lado. Mas agora, vamos pensar na criança que não tá num grupo. Aí a gente tem o primeiro problema, que é o pertencimento. Ela precisa pertencer a algum grupo de crianças. Então, quanto tempo essa criança fica na escola e quanto tempo da escola é de intervalo para eles conversarem, interagirem. Então, é geralmente muito pouco tempo, né? Então, se for só um turno, tem, sei lá, meia hora de intervalo, 20 minutos de intervalo, tá carente de
contato humano. Beleza, não tem grana para fazer uma atividade extracurricular? Vamos conversar com as mães dos amiguinhos e fazer um combinado. Olha, uma vez por semana as crianças vêm para cá, outra vez por semana elas vão para lá. E né, uma mãe pega as três crianças na saída da escola, dá almoço e no final da tarde os pais buscam. E aí se dividem, porque a gente tem que ouvir essas crianças, qual que é a necessidade delas. Porque se a gente só chega em casa e diz assim, olha, tela é só de tal a tal tempo, e não quero saber, e a regra é essa, e dadadadadada. É claro que essa criança vai querer burlar, porque a necessidade dela ainda não foi atendida. E a gente tem que pensar, como eu consigo atender a necessidade dela? O que tá dentro da minha alçada pra fazer, entende? E às vezes as famílias moram longe, não dá. Então, beleza, descarta isso. E primos moram perto. E tem vizinhos e tem vizinhos no teu prédio ou no teu bairro que sejam de famílias confiáveis. Você conhece essa família? Não conhece ainda? Quem sabe passa a conhecer? Quem sabe chama pra um churrasco num domingo? Parece coisa trabalho, de antigamente. Né? Mas a gente precisa resgatar isso porque as crianças não têm esse repertório, entende? Sim. A comunidade é muito importante. A comunidade. As crianças têm muita interação e poucas relações significativas na vida dela. Porque a família estendida, as avós hoje trabalham ainda, sua aposentadoria está sustentando lá o filho, o neto, e ela precisa fazer um trabalhinho extra para se sustentar. Então a avó não está mais disponível como antes. A mãe também não está disponível como antes porque ela precisa sustentar a casa. Brasil, 51% mãe solo. Esse pai não foi ensinado socialmente, socializado para cuidar. Então ele não se interessa. E ele vai dizer pra mãe muitas vezes, eu fiquei o dia inteiro jogando videogame e estou vivo. Então ele vai não só não ajudar, mas ele vai prejudicar o trabalho que, em geral, a mãe quer fazer. Que é um trabalho mais consciente. Então, tudo isso aqui que a gente tá falando não vai dar certo. Eu quero deixar marcado aqui. Se for só a mãe, gente. Não dá pra deixar todo esse trabalho. Vocês percebem que tudo que a Ari falou aqui é trabalho. É trabalho, trampo. É conscientemente pensado. Muito trampo. É planejamento. A criança vai precisar de um planejamento emocional pra gente fazer aquilo ali acontecer, né? E tem uma coisa que é assim, o uso do celular, ele não é ruim, entende? Então, assim, nessa idade, a minha tem 13, né? Ela conversa muito com as amigas no WhatsApp. Elas passam a tarde, assim, trocando mensagens infinitas, de assuntos aleatórios e infinitos. É troca de meme, é o videozinho que viu, é a fofoquinha do que aconteceu na sala. Porém, a maior parte do consumo do conteúdo do celular, que aí é o que mais é complexo para mim, é de consumo passivo. Né? Não é assim, eu não estou pesquisando alguma coisa, ou fazendo um teste de inglês, ou estudando. Porque, olha, eu tava na aula e tem o Rio tal, e eu fiquei pensando, será que quais países ele corta? Não, é um consumo super passivo de um conteúdo infinito. Então, assim, beleza, tem o horário do celular, tem um tempo que o celular pode ser usado. Como é que a gente conversa sobre a conscientização de um bom uso do celular? Que pode sim ter o videozinho ali, tô só me distraindo. Mas é sobre isso, fazer boas escolhas e respeitar o tempo. Isso. Então, como é que a gente faz essa conversa de conscientização de tipo, cara, é legal, beleza, usa aí. Você tá na idade mesmo de usar. Mas, pô, pelo amor de Deus, sabe? Sim. Educação midiática, eu acho que a gente chama isso. Maravilhoso. Não é? Eu acho muito bacana que a gente veja de novo as crianças como sujeitos. E como sujeitos, a gente pode adequar uma linguagem de tudo que a gente quiser falar para a idade daquela criança, porque ela pode entender. E chamar ela para participar das escolhas que ela faz. Não sem deixá-la sozinha com essas escolhas. Não deixando ela sozinha com essas escolhas. Porque é claro que ela vai ser sequestrada. Né? Pelos videozinhos de 30 segundos que vão passar um atrás do outro. Claro que ela vai ser sequestrada. Ela não tem... A gente ainda não tem, né? Essa força de parar e falar assim, então eu preciso fazer outra coisa esse aqui. Autocontrole. Porque foi feito pra burlar o autocontrole. Nós estamos penando nisso. Exato, Imagina a criança. Eu acho muito bacana. Com a Lorena eu sento e falo tudo. Falo, Lô, isso daqui é ruim pra gente. E a minha mãe fazia de um jeito essa conversa que me culpabilizava. Eu nunca vou me esquecer, não tinha celular, mas eu vou contar uma história aqui pra ficar claro isso. Eu nunca vou me esquecer que eu estava no meu quarto, anos 80, gente, gravando música de uma fita pra outra, ouvindo o rádiozinho, e você ficava, né,
aperta o play aqui, faz o rec ali. Aí eu tava ouvindo, ela entrou no meu quarto e eu tava ouvindo uma música, gente, que era dos anos 90, que tinha um gemido, assim. A mulher fazia um gemido. Mas não era nem uma coisa sexual, ela fazia parte da música. E a minha mãe ficou estarrecida com aquilo, porque ela entrou bem na hora. E a bronca que ela me deu, como se eu tivesse controle sobre o que tava passando no rádio. Eu nunca me esqueci dessa situação. Tinha, sei lá, uns 12 anos. E às vezes eu me pego querendo dar bronca na minha filha, que o que a gente viveu na nossa infância vai vir de maneira automática para os nossos filhos. Ainda que não existisse celular lá atrás, os gadgets, todos os aparelhos mudaram. Mas a nossa forma, o nosso sentimento, o nosso afeto, o nosso trauma vai vir para essa hora. A forma que a gente foi educado vai aparecer ali, vai transbordar. Eu me pego, às vezes, querendo dar uma bronca na minha filha e falar assim, então, mas você não sabe que isso daí faz mal? Não, ela não sabe. Eu que tenho que fazer. Eu não, né? As pessoas que estão em volta e que são responsáveis por aquela criança, mãe, pai, vó, que seja, cuidadores, tios, que tem que fazer essa mediação, muitas vezes, sem deixar de conversar e de inserir essa criança na própria realidade. Olha, eu tô falando, não é porque eu sou exatamente chata, né? Porque isso aqui realmente faz mal. Então eu vou mas deixar. Como faz mal? Mas eu acho que é mais que porque é o como. Exato. Como que faz mal? Como que isso atua pra você? Qual é o tipo de coisa que é possível? Eu acho que eu gosto muito do que a Ari falou de repertório. Isso. Né? De não esperar que eles tenham um repertório que eles não têm ainda. Exatamente. Então, da gente ampliar, de apresentar coisas. Exato. Então, menos tempo reclamando. Por que você só assiste isso? Exatamente. E mais tempo fazendo convites interessantes, sem a pretensão de que a gente vai aceitar e tem que ser aceito. Exato. De primeira. Então você vai fazer muitos convites, vários não vão colar, até que quem sabe um colhe. E sabe uma coisa? É muito bacana que a gente reconheça essa criança como criativa e dê espaço para ela desde sempre. Vocês que estão ouvindo a gente aí que tem crianças menores, fomentem isso com as crianças. Porque isso é respeitar o tempo da infância. As telas são adultização. É o que você falou, é conteúdo passivo. Mesmo que a gente tenha o controle parental, mesmo que a gente, sei lá, desligue o YouTube X, ainda é um conteúdo muito mais pro adulto. As redes sociais são 13 anos para cima. Então, preservar a infância é sim fomentar desde o início que elas venham em grupo, as amiguinhos, os amiguinhos, e a gente faça colagens, e a gente faça massinha, e a gente faça brincadeiras de mesa. E mostre para essa criança e reconheça ela nesse lugar de criativa. Porque aí ela vai querer ser mais criativa, ela vai querer usar a criatividade dela. Então, né? mas é que isso, a gente tá falando de um tipo muito… né? Por exemplo, a Nina faz aula de crochê agora com uma professora de uma cidade do interior e que ela faz pelo celular. E que é todo um lance para ela conseguir fazer, porque ela não tem celular. Sim. Então tem que parar o celular de alguém e colocar para ela e tal. E eu acho que tem… Então, sobre conteúdo, acho que é isso. A Cris tentou trazer isso algumas vezes. O celular é uma plataforma. Muita coisa interessante pode acontecer. Ela poderia estar fazendo FaceTime com as amigas. Exato. Que seria a comunidade possível dentro dos tempos urbanos que a gente tem hoje. Então não precisa… Celular não quer dizer redes sociais. Celular é um celular. Exatamente. E aí pode ser mil coisas. Uma das preocupações que eu tenho com o celular especificamente, porque eu acho que tudo que a gente tá conversando acontece sem celular, tá? Meus filhos não têm celular e essa conversa toda tá servindo pra mim. Porque eles acessam telas de outras maneiras. O que eu acho que é específico do celular, a gente ainda não falou que é comunicação. É o fato de que eles ainda têm habilidades socioemocionais muito cruas. Sim. E que a gente vai acrescentar uma outra camada, que é ficar falando no celular, no WhatsApp, por exemplo. Abrir pro mundo. E discutir com a amiga um troço que aconteceu na escola pelo WhatsApp. Sim. Eu, adulta, não sei fazer isso com a Cris, que é minha amiga há 10 anos. Que dirá uma criança com um coleguinha que ela tem bem menos intimidade. Eu gosto muito de ler as conversas, são muito boas. Eu acho que aí não é sobre… então não pode ter celular porque você não sabe falar no WhatsApp. É justamente o Mas contrário. não entrega o celular na mão da criança com o WhatsApp e fala… Se vira. Seja feliz. Exatamente, porque Exatamente. Vamos imaginar que você coloque a criança numa caverna e você tire todas as redes sociais e celulares e tudo de perto dela. Quando tiver 16 anos, Não é o você caminho. fala, olha, tem 16 anos, já serve, né? Então tá aqui o celular. Vai fazer merda igual. Vai Lógico. fazer coisas que não deve igual, porque não foi alfabetizado pra usar isso aqui, É isso entendeu? E o nosso trabalho é trabalhoso, que é fazer essa alfabetização. Eu sempre falo lá no Caminho do Meio sobre o que é isso e pra que serve. Então, quando a gente fala de uma criança de
2, 3 anos, a gente apresenta a cadeira. A cadeira, ela foi feita pra gente sentar. Não foi feita pra gente ficar de pé, não foi feita pra gente se pendurar, porque ela pode cair. Olha como é que ela é, olha o balanço dela. Olha o peso. Você tá percebendo? Ela é isso Nada aqui é óbvio, e ela né, foi gente? feita pra isso Nada aqui. é óbvio. Quando a gente fala pra uma criança bem pequenininha. Agora, quando a gente fala pra crianças grandes, a gente pode falar sobre namoro, por exemplo. O que é e pra que serve? O celular, o que é e pra que serve? A cerveja, o que é e pra que serve? A gente tem que começar a dizer pra elas, né? Os videozinhos do YouTube e do TikTok. O que é e pra que serve? Quem fez? Por que fez? Qual o interesse dele? Como que a gente pode usar o bem isso sem cair nas armadilhas que estão ali pra gente cair? E que não só crianças caem. E que essa alfabetização a gente precisa ter pra nós mesmos, entende? Pra daí a gente conseguir alfabetizar a criança. Eu acho que tem uma coisa, assim, muito séria. A gente passa o dia na tela. A gente trabalha na tela. Sim. Então, seu filho vai te ver o dia inteiro na tela. E o dia inteiro com o celular, respondendo, resolvendo, Então, assim, essa conversa com eles é uma conversa, na minha opinião, muito de acompanhamento, né? Vamos lá, vamos assistir junto o que você tá assistindo. Aí, o que você achou desse vídeo? Isso. Esse vídeo te pega onde? Mas você não prestou atenção nisso. E aquilo. Ouvir as músicas juntos, assistir os vídeos juntos. Procurar conteúdo junto para assistir e mostrar por que aquilo pode ser legal ou não. A questão que eu mais converso é sobre a passividade. O tempo que você gasta assistindo esses vídeos, você não está apreendendo nada, porque eles são muito curtos e um volume muito grande. Mesmo que no meio tenha alguma coisa interessante, seja uma receita, uma maquiagem, esquece, porque depois, a hora que chegar no 100º, você não lembra mais disso. O volume é absurdo. E é esse lugar que tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Então, ele não te estimula a criar. Mas eu tô assistindo esse conteúdo aqui, que ele falou do negócio da aula de matemática, que foi super legal. Em 30 segundos e depois você assistiu mais 25. Então, vamos lá. O que eu sou capaz de aprender? Então, e o negócio das conversas de WhatsApp, que é sentar e falar. E outra coisa, é conversar com o filho por WhatsApp também, que é uma coisa que eu tenho feito bastante. Que aí, não vai mandar áudio, não. Pode escrever. Eu quero ver como é que você vai escrever. Manda áudio, não posso ouvir, tô gravando. Então, esse estímulo para escrever, escreve para lá, escreve para cá. E é muito interessante, porque as comunicações são bem mais curtas. Então, se eu escrevo todo um negócio, ok. Não, gente, mas pensa bem. A gente tá tendo que educar adultos. Eu ia falar Adultos isso de agora. que grupo de trabalho, grupo da empresa. Não o é que pra ficar você mandando pode bom postar dia, e o que boa você não noite. pode postar. Que se você tá num grupo, mas é um grupo privado. Não, mas não é uma conversa que você tá tendo na sala da sua casa. Tem print de grupo. Então, assim… Exatamente. Eu gosto do que a Ariela falou, que você não vai ensinar tudo em um dia. Você não vai ensinar tudo esse ano. Mas é um começo de conversa. E assim, de como essa conversa não é… Filho, senta aqui que vamos falar sobre celular. Vamos Não, começar Estamos que é aprendendo tudo. também. Não, é o tempo inteiro. Ontem, a gente começou a fazer um negócio que eu achei muito bonitinho. Eu gosto daquele calendário do Advento. Você vai contando os dias pro Natal. E aí tem uma editora que fez um calendário com cada dia um livrinho. E aí, um dos dias que a gente leu era do Chapeuzinho Vermelho. Eles leram, curto, um conto. Sobre o que é isso? Que serve pro celular. Sobre o que é? E é pra ela obedecer a mãe dela e não… Não, olha só. Se tem focinho de lobo, se tem orelha de lobo, se tem dentes de lobo, é um lobo. Então você vai conhecer pessoas que falam de um determinado jeito, que te pedem determinadas coisas, que não sei o quê. Mas é minha amiga. Mas ele é tão legal. Mas é tão bonito. Mas é um lobo. Sim, que vai querer te perfeito. prejudicar. Então, são essas… essa coisa de… Acho que a gente tinha muito uma mística de que… Como eu vou ter a conversa sobre o celular? E são várias conversas. São vários anos, tá? Sim. São vários anos. E isso é outra coisa, eu falei no programa passado, que e eu continuo nessa. Você vai falar várias vezes. E aí você vai mudando a estratégia, você vai mudando o jeito. E os acordos vão ser quebrados, que o seu filho vai burlar. Vai burlar porque é isso. Eu sempre fico num misto de muita raiva e um pouco de orgulho do tipo… Ela tá perseguindo o que ela quer. Eu posso não concordar com a maneira. É isso. Mas ela não é subserviente, aceita e sabe, vai seguir quietinha. Ela vai dar
o jeito dela de dar os pulos, entendeu? Exatamente. Enquanto a necessidade dela não for É que é uma necessidade infinita, dela não for Ariela. A suprida, necessidade é infinita. infinita. eu entendo Se eu que passar a tarde inteira conversando com ela, ela realmente não vai pegar o celular. Eu não vou passar a tarde inteira conversando com ela. Eu tenho 1 milhão de outras coisas pra fazer. Vai ter a aula disso, a aula daquilo. É infinitos. Então, assim, pode baixar esse aplicativo, mas eu queria mais esse. Então, assim, essa necessidade, o tempo que você tem para suprir essa necessidade, o recurso que você tem é finito. E os desejos não. Pois é, mas cabe a nós ensinarmos para as crianças o que é desejo e o que é necessidade também. Exato. Essa diferenciação diferente. precisa ser feita. E a criança não nasce programada com essa chavezinha que ela consegue, saber o sinal de quando é lá e quando é cá. Ela mistura as duas coisas. E a gente precisa estar aqui dizendo, cara, olha só, a gente já ficou 5, 6 horas, você ficou tantas horas com seus amigos, agora comigo. Agora a mamãe precisa trabalhar, você precisa arrumar outra coisa pra fazer da vida, filha. Entende? Então a gente tem que começar a emprestar os nossos olhos pra criança. Mostrar pra ela o que a gente enxerga do mundo também, entende? Porque senão fica sempre o dito pelo não dito e ela vai querer sempre mais. E assim, ó, o querer é livre, mas ela tem que começar também a pensar. Eu sempre uso um bom exemplo que a minha mãe me ensinou. Eu lembro que eu vinha pra casa com... eu quero fazer não sei o que no colégio, tudo é dinheiro, né? Tudo é 5 pila aqui, 10 pila aqui. E, não dá pra participar de tudo. E aí eu ia no mercado e eu pedia tudo que eu via na frente e tal. E minha mãe disse assim, imagina, Ari, que é como se tu tivesse uma quantidade ilimitada de fichas e tu tá num parque de diversões. Se tu pegar as tuas fichas e gastar todas elas no primeiro brinquedo, tu vai ficar sem fichas pros próximos. Então não pede tudo ao mesmo tempo. Seleciona o que tu quer, o que é importante pra ti naquele momento. E guarda as tuas fichas pra um outro momento que tu precisar bastante. Então, assim, é uma psicoeducação que a gente tem que fazer com essa criança que leva tempo, mas que tem início, meio e fim. Ela não vai ser pra sempre, porque ela vai saber a resposta disso. Não vai. As necessidades vão mudando. Né? Exatamente. E o nosso olhar precisa também acompanhar isso. Quem nunca passou um tempão tentando matar todos os pernilongos que tem ali dentro do quarto antes de dormir? É claro que basta a gente apagar a luz, basta deitar na cama que já vem o zumbido no ouvido pra te mostrar que tem mais mosquito escondido prontinho pra atrapalhar o seu sono. Para resolver esse problema, a SBP lançou um produto novo com uma tecnologia que é revolucionária. O SBP com ação magnética aerosol caça e mata até 100% dos mosquitos escondidos e difíceis. Gente, vocês não têm noção o que é. Parece magia, mas é verdade. Esse produto caça e mata 100% dos mosquitos e deixa sua casa e sua família protegidas. Já pensou? Uma ótima solução para acabar com o zumbido na hora do seu sono. Amar é proteger e proteger é SBP. Saiba mais em sbpprotege.com.br. Eu acho ótimo que você trouxe esse exemplo, porque a gente já pode passar por uma outra conversa que é sobre dinheiro. Porque crianças nessa faixa etária também começam a ter outras demandas de passeio, de aula que quer fazer. E se a gente educou direitinho até aqui, que a gente fez esse trampo, tem uma retórica, né, meu bem? Que pelo amor de Deus, para te explicar e nananá, e né, tudo não terás. O que vocês pensam sobre estipular a mesada? Estipular o que tá dentro da mesada? Porque, para mim, foi um divisor de águas. Um divisor de águas. Não porque eles automaticamente fizeram esse processo sozinhos. Entendeu? Então, a partir do momento que tem 100... Tá, o que eu vou fazer com isso? Eu posso gastar tudo em um jogo e acabou o dinheiro. Eu posso poupar para em X meses eu poder fazer uma outra coisa. Eu posso... Se eu for em lojinha de papelaria e gastar todo esse dinheiro, eu gastei no primeiro brinquedo do parque de diversões. Sim. Não tem mais. Como que vocês veem essa educação financeira? Porque nessa etapa ele já tem uma maturidade pra gente levar para um outro nível, né? Já. Eu acho muito importante a gente falar disso. O que pode gastar, o que pode poupar, o que pode esperar, o que pode ajudar outras pessoas, né? Como esperar? Como, exatamente. Você quer uma coisa que custa, sei lá, R$500. Você ganha 100 por mês.
em quantos meses a gente pode... Porque tu não vai poupar os 100, né, meu filho? Vamos ser realistas. Quanto que tu consegue poupar em quantos meses? Tu quer muito? Vamos repensar e fazer um outro orçamento e tentar diminuir o número de meses? Ou é uma coisa que tu consegue esperar até o ano que vem e aí você vai... Tu entende que não é só assim, ó. Você tem que escolher. Ou faz ou racha, entende? Ou guarda ou gasta e depois lide com as consequências. Não é... Vamos sentar junto e pensar sobre isso, filho. A decisão é tua, mas eu quero te ajudar a ver as tuas possibilidades. E aí sim, tu assume aquilo que tu escolheu, sendo que você pode, sendo que a criança pode fazer uma escolha e se arrepender no mês seguinte. Ela pode se arrepender e repensar e dizer, mãe, me ajuda de novo, que não... Isso é muito importante pra mim, eu não quero mais adiar tanto. E aí, então, beleza, vamos sentar, tá tudo bem. Qualquer coisa que a gente decida mal, a gente vai sofrer a consequência disso naturalmente, porque a gente é amargo escolher ruim, né? Tipo, tu quer fazer melhor, escolher sempre. Mas vai acontecer isso e tá tudo bem, a gente revê e nenhum problema é insolucionável, tá tudo certo. Vamos de novo. E essas pequenas frustrações vão fazendo sentido, mas não é só dar o dinheiro. É o trabalho de acompanhar o que ele faz com esse dinheiro também. Eu acho super importante essa conversa sobre sonhar, né? Porque se a criança tá com dinheiro e ela vai gastando dinheiro, ela não consegue entender o que é poupar. E o poupar, ele é difícil pro adulto. Acho que a gente tem que começar essa conversa com a criança. O que você quer fazer? Qual que é o seu sonho? O que você quer fazer? E eu estipulei lá em casa que a mesada viria junto com o sonho. Então, primeiro você fala o que você quer. Boa. O que eu quero é tal coisa. Então, vamos lá. Você tem esse orçamento. Quanto por cento a gente tira do orçamento para poupar? Então, a gente trabalha lá em casa com liquidez, com poupança e com o que tem para gastar no mês. Então, assim, chegar no final do mês, você tem que ter um pouquinho, porque você não sabe se vai ter algum imprevisto. Se você gastar tudo no dia 2... Aí chega no dia 30, teve um imprevisto, aí não tem dinheiro. Que provavelmente é como você lida com o seu dinheiro. Exato. Não é assim? Então vamos voltar para os adultos. Não, outro dia né? mas eu queria... uma conta saiu do Esquadra e ela virou e falou assim, você pode adiantar para minha mesada esse mês? Eu falei, posso, mas tem juros. Porque você tá fazendo um adiantamento, então não vai ser... Entende? Eu posso te fazer um empréstimo, mas aí os juros é tanto. Não, deixa pra lá. Então, assim, consciente. É entender isso. E assim, é muito bonito ver a alegria que, tipo, eu consegui poupar e comprar um negócio que é 5 vezes o meu orçamento, mas eu dividi. Então, assim, a Tatá agora tá num plano longo mesmo, que pra idade dela eu acho surpreendente, que é um plano de 8 meses. E eu acho que também... rola de fazer aí um incentivo, né? Se com 8 meses você chegar nesse valor, eu complemento. Perfeito. Bacana. Porque aí é sempre um estímulo. E é legal também ver quais são as escolhas de compra, né? Tá gastando dinheiro com o quê? Eu acho muito bonitinho, porque aí tem tudo a ver com esse crescimento mesmo. Sim. Não no sentido de barrar, mas no sentido de eu acho ajudar que, a às criança vezes a a gente pensar. tem isso que até entre adultos é difícil de você acha desimportante o gasto do outro, né? E eu acho que isso é um exercício que a gente faz com os filhos, que ajuda a gente a crescer como pessoa. Não gasta em bobagem. Por que isso é bobagem? E o seu batom não é bobagem. O meu item de papelaria, minha Exato. 10ª borracha é bobagem. O seu 10º batom não é. Exato. Entendeu? E a gente pode até fazer um paralelo com os conteúdos que a gente consome, né? Eu falo pra Lô isso, olha, tudo bem, você tem que ter coisa pra aprender, tem que ter coisa ativa, mas você pode dar risada. Você pode ver besterol. E ela vem e me fala assim, que a gente fala bastante sobre comportamento adequado de homens, de mulheres, né? Assim, o que é violência, o que não é. Porque muita coisa é disfarçado de violência nos conteúdos de internet, né? Sim. E ela veio outro dia e me falou assim, mãe, eu achei um youtuber muito legal, ele não é escroto, tá? Ela que falou pra mim. bonitinha. Então é assim, também tudo bem a gente querer só dar uma risada, só gastar uma besteirinha, não tem problema nenhum. E aqui eu queria falar uma coisa, né? A tua filha 13, você falou. A minha fez 10, vai fazer 11 ano que vem, em julho. Eu ainda não implementei, apesar de achar muito bacana, não implementei ainda. Então eu tô fazendo aqui o advogado do diabo, porque nem tudo a gente precisa fazer em todo tempo com todas as crianças. É isso. A minha criança é assim, não, mãe, não precisa. Ela é, desde os 3 aninhos, 4 aninhos de idade, ela é assim, a gente vai no mercado, filha, quer um chocolate Kinder X? Ah, mãe, não precisa. Então, assim, pra ela eu não preciso fazer essa educação tão ferrenha, total. porque eu falo, filha, mãe tem X pra gastar na Shopee com, sei lá, coisas de papelaria. Vem aqui, vamos escolher. Então, eu ainda não precisei fazer uma coisa super ferrenha com ela. Sim. Já tenho desenhado na minha cabeça, ouvindo vocês aqui, até clareou mais.
como que eu quero fazer? Tenho. Mas eu tenho uma gestão da minha grana que ela me vê fazer. Ela senta do meu lado e vê a minha planilha. E vê quanto eu tenho guardado. E vê quanto eu quero fazer pra tal coisa. E vê a gente reclamando que isso aqui tá caro, que isso aqui tá caro. Então, a gente tá ensinando eles, gente, de maneira inconsciente. Isso é muito Tem bom. que trazer o Freud pra cá, o Winnicott, todo mundo. Não é só a gente falar assim, agora conscientemente estou chegando aqui, blá, blá, blá. A nossa comunicação é inconsciente. A gente tá ensinando eles a todo momento, não é só o verbal. A linguagem verbal é uma das linguagens. Cara, mas é bonitinho demais a hora que eles começam a criar percepção de preço. Sim. Tipo, jura? Que um caro. shampoo e um condicionador Sim. custa toda a minha mesada? Pois é. Aham. Então, essa O valor do percepção trabalho, né? Por que tem um perfume que é R$50 e o outro é 1.000? Uhum. Por que é assim? Sim. E aí, essas conversas são muito legais, sabe? Eu acho que é isso, introduzir assim, eles ter na realidade, né? e No mundo assim, real. esse ter o 13 anos, que é assim, eu sofri muito com a morte da infância. Essa coitada aqui me escutou chorar um ano inteiro. Mas esse crescer, esse despertar dessa necessidade de ser no mundo, né? O ter o cartão, ir lá e passar o seu próprio né? É bonito cartão. acompanhar eles, né? E eu acho legal. bonitinho o que, É que muito dá o legal. valor, porque aquilo que você compra com seu próprio dinheiro tem um outro lugar, sabe? Nossa. Eu acho essa Não, assim, e eu muito acho que legal. também é um princípio, já que a gente tá falando de transição, também é um princípio de dor. É um princípio de entender o mundo que a gente vive e que eles vão viver depois. Né? De dar um outro significado também para a escola, que a gente gostaria que fosse descobrir, se apaixonar pelo conhecimento, mas também tem uma questão instrumental de sobrevivência para a vida. Total. Que é nem sempre a roupa vai estar passada, a comida vai estar posta, não sei o que. Em algum momento você vai ter que prover por tudo isso aí, né? Então, inserir eles num mundo em que qualquer coisa custa dinheiro, eu acho que isso aí também é importante. Eles terem essa noção, né? Essas cobranças que as crianças fazem, principalmente pós-pandemia, mas você vai trabalhar de novo? Sim. Como é que esse dinheiro da mesada, inclusive, chega dentro de casa? Né? Eu acho que tudo isso. Mas vocês estavam falando de que nem toda comunicação é direta. Eu queria puxar para uma coisa que eu acho que é muito difícil, especialmente nessa idade, acho que cada idade tem os seus desafios, mas nessa etapa, que é como eles recebem uma bronca. Então, tem uma mudança muito perceptível em como que a gente fala quando eles não cumprem os combinados ou quando tem alguma coisa que passou dos limites. Quando a gente vai marcar na areia o limite, são as caras e bocas. Total. As reclamações em voz alta. A primeira vez que aconteceu com meu filho é muito gentil, doce, é uma personalidade muito... Primeira vez que ele respondeu, mas também tudo eu, vocês não gostam de nada. E, ai... Você ficou em choque. Choque. Antes Benjamin, eu é pedi você. desculpa, eu chorava. Agora vira os olhos. E aí, Mico. gente? Ai, que mico. Como lidar com isso? Que ao mesmo tempo, não ser permissivo, né? Ele não pode achar que pode falar de qualquer jeito com a mãe dele, né? E com outras pessoas, de uma forma geral. E ao mesmo tempo dar espaço Isso. pra que exista pra um momento, resistência e tem que tudo. ter, né, gente? sabe uma Tem coisa? que romper, não é? É que é meio difícil isso. não se sentir desrespeitada, né? Porque Isso. parece que Poxa. você não se sente ouvida. Mas você olha sente só que deboche. maravilhoso que você falou. É difícil você não se O sentir. se sentir desrespeitada. Para cada pessoa vai ter um significado isso. E não tem como a gente desatrelar da nossa vivência anterior. O que é desrespeito para mim não vai ser a mesma coisa do que é um desrespeito para você. E se sentir desrespeitada não quer dizer que o outro usou palavras ofensivas. Então, assim, a gente desenhar uma linha e saber o limite do que é pra gente uma ofensa, o que é pra mim realmente uma invasão do meu espaço, o que é uma demanda autoritária da criança. Você vai fazer isso pra mim, sim. Isso é uma demanda autoritária, mas pra uma outra pessoa pode ser que ela não veja dessa maneira. Então, eu acho que a gente tem que se revisitar. Como era a nossa relação enquanto filho com os nossos pais? O que a gente podia fazer ou não? Quando a gente tomava um beliscão, um tapa na boca, uma bronca, um tratamento de silêncio, um castigo. É quando eu só mostrava minha raiva e não era ofensiva e não era desrespeitosa, ou eu não podia mostrar raiva de nenhuma maneira. Porque é isso. A linha quem vai desenhar é a gente baseado nessa vivência. Então não tem uma resposta única para isso. Tem pessoas que quando ouvem da criança, ai, que coisa chata, já acham que estão sendo desrespeitadas e que a criança precisa de um super castigo e de um tapa e de uma psicóloga.
E, gente, a criança só falou que aquilo é chato. Ela não falou que você é chata, que ela não tá sendo ingrata com você. De uma maneira, de uma perspectiva concreta e prática naquela situação. Ela pode externar a raiva dela. Se a gente for barrar tudo que é agressividade na criança, isso vai virar sintoma em outro lugar. Pode virar até uma compulsão maior por uma tela, por uma compra. Porque ela precisa te punir de alguma maneira inconsciente, tá? Então ela vai te punir sendo mais resistente ao que você tá falando. Então não quer dizer que a gente não tem que dar uma bronca, mas quer dizer que a gente tem que olhar para a maneira que a gente tá reagindo à reação deles, à nossa bronca, né? E de novo, o que é uma bronca? Né? A psicanalista aqui vai ser a chata do rolê, nunca mais vão me chamar. O que é uma bronca, né? Quando a gente senta e fala assim, olha, isso aqui não é adequado, não é bacana, a gente não vai fazer assim, não vai fazer daquele jeito, não vai fazer desse jeito. Outra coisa é falar assim, pô, que saco, Lô, para com isso. Eu não falo assim com a minha mãe, eu não falo assim com meu marido, por que eu posso falar assim com a minha filha? Eu gosto porque falaram assim comigo. Do não funcionou desse jeito. Não funcionou. Do jeito que aconteceu, não funcionou. Tá ruim. A gente tem que ver o que a gente vai melhorar aqui. Tu já sabe das regras, X, Y, Z. Exato. Só que eu tô vendo que tu não tá conseguindo cumprir essas regras. E a gente precisa ver por quê. O que tá acontecendo? O que tá faltando? Vamos abrir as cartas e solucionar problemas. Filho, olha só. A gente não pode discutir sobre isso todos os dias. Tu entende que os problemas, eles não podem se repetir todos os dias, maçantemente. A gente precisa caminhar para uma solução, mesmo que vai ter percalços, a gente vai resbalar e vai cair, vai ter erros, mas tu entende que todos os dias o mesmo problema é sufocante. Então vamos lá. Pra gente não brigar sobre isso amanhã, o que a gente vai fazer? Qual que é o nosso plano de ação? Né? Então, não tá funcionando. Nosso primeiro tratado não tá funcionando, vamos lá. Eu acho que é muito isso. Eu tava comentando com a Ari uma reunião que eu tive com a pedagoga da Escola do Bem, que eu achei brilhante, e que ela falou exatamente isso. Ela abriu com o boletim, ela pediu, posso te mostrar o que os professores disseram? E ela leu o que os professores disseram dele, que eram muito generosos, assim, muito olhando as possibilidades, o que dava para ser, e não só o que foi concretamente. E aí ela falou exatamente isso, não tá funcionando, qual é o nosso plano? Isso, e eu tenho um plano para propor. Eu proponho um plano assim, assim, assim. O que eu não quero? E aí ela mapeia assim, ó, o que ela entende, acho que por vivência de muito tempo, de qual deve ser a preocupação dele. Então ela reconhece o medo que ele tá sentado naquela cadeira e fala, ó, maravilhoso. Se eu exagerar, a gente poderia ir para esse caminho, que eu sei que não é bom. Se você exagerar, a gente vai para esse caminho que não é bom. Então, eu tô propondo um plano esse aqui. O que você acha? Podemos? Podemos e vambora. Então, eu gosto dessa abordagem de não tá funcionando. Mas a gente não tá sempre nesse modo pedagógico. Eu ia falar exatamente isso. Às vezes a gente tá irritado, e a gente tá irritado porque limites foram passados. Exato. E aí é isso. Pela 50ª vez. Vem o você nunca! Porque eu já falei milhões de vezes! Sim, foi o que a gente viveu na pele, né? Vai vir de maneira automática. E aí, se eu venho desse jeito, ele vai vir com você nunca também. Exato. Eu vai acho vir muito com o olhinho bacana. virado. E aí, como é que a gente vai nesse choque de titãs? Acho muito bacana a gente deixar bem claro aqui pra quem tá ouvindo que não existe uma comunicação perfeita, sem conflito entre pais e filhos, porque é a relação mais difícil do mundo. Não existe uma relação mais difícil do que entre pais e filhos. Porque você tá responsável por um ser humano, com todas as maravilhas e alegrias e delícias. Seu olho brilhou quando você falou, é muito lindo ver. É maravilhoso a gente acompanhar. Mas também é muito difícil, é muito extenuante. É um trabalho 24 horas, à noite a gente faz também de madrugada, quando é pequeno. Então, é extenuante. Não vamos colocar essa idealização de que só porque existe uma maneira respeitosa de lidar, e a gente tá começando na nossa geração a ver as crianças enquanto sujeitos de direitos, e não mais como objetos que eu faço o que eu quiser, que é minha posse. Eu dou bronca se eu quiser, eu moldo se eu quiser, não é assim mais. Mas não vamos cair para outro lado da idealização de que vai, então, existir uma relação sem conflito nenhum. Isso não é real. Isso é uma idealização, em geral, decorrente do trauma. Como eu fui muito traumatizada, eu recebi muita bronca, muito tratamento de silêncio, muito desamor, muita rejeição. Então, eu quero ir pro outro lado e falar assim, com meu filho isso nunca vai acontecer. Então, eu sempre vou ter essa comunicação assertiva e maravilhosa. Vamos pensar em solução, ótimo, mas vai escapar uma bronca, vai escapar um desrespeito nosso e deles também. Se a gente mas puder... é que eu acho que a novidade é essa. Quando a gente dava bronca até os 11, eles ficavam... mais atuados. Vou chorar, vou pedir desculpa. Eles não conseguem. E agora agora eles vão pra cima. Vão pra cima. E assim, se der tudo certo. Se você não quebrou o brinquedo antes, ele vai vir pra cima de você. É isso aí. E a gente tem que estar com a análise bastante em dia. É o que eu ia dizer.
Porque Haja assim, terapia, É que eu meu acho que bem. tem um negócio, tem um recurso que é muito bom que a gente tem hoje, que é pedir desculpa. isso, eu ia falar isso, reparação, é tipo, gente. cara, Vamos reparar isso olha, aqui. ontem mesmo eu fiquei muito irritada numa situação. Eu falei o que eu não devia. Uhum. Depois, aí assim, toda vez que eu falo que eu não devia, eu queria muito que a minha língua caísse. É o sonho. Mulher. Só queria que a minha língua caísse, cara. Pra que eu falei isso? Aí eu volto lá, depois com o rabinho entre as pernas e falo, desculpa, não devia Cris, ter falado. maravilhoso. do jeito que eu Olha que falei. ensinamento. Cris, Que e merda. tem um outro Mouse recurso aí. ainda. Maravilhoso. Olha só, tem um outro recurso ainda. O que eu tô fazendo aqui? Ampliando o repertório de vocês. Nem tudo vai ser aplicável todas as vezes. Às vezes a gente vai agir no automático, às vezes a gente vai explodir, a gente vai dizer, caramba, de novo, né? E a explosão vai vir. Você tá se percebendo. Começou uma explosão, a criança tá junto contigo, né? Se uniu ao caos. Tempo. Peraí, olha só. Não tá funcionando essa discussão. A gente não tá chegando em lugar nenhum. Tempo, peraí. Vamos beber É uma que água. geralmente Tem hora é que a o gente outro quer- parceiro, Tá, né? a Ontem gente- foi o meu outro que marido que segura. ficou... É, o meu Ô, também. seu filho, lá. Eu falei, então, vamos Fria. lá. Sai você, É. sai você de cena, É, deixa eu comigo entrar, é porque assim daí também. você consegue Por isso que é uma colocar tarefa pra o dois, não limite importa dos se é dois um lados. menino, Dois. se é Perfeito. mulher, Que o que eu acho Exatamente. que é a treta? É isso mesmo. Se a criança te responde, você fica protegido de olhar pro que você fez errado, porque você vai falar inadmissível o jeito que ela falou. Isso te protege de ver que Você foi também inadmissível errou. o que você Aham. falou antes. Sim. Então, quando a outra pessoa entra na cena, Você por vê isso que eu vou você entrar, exagerou. eu vou tirar Facilita. o meu marido, eu vou falar, Benjamin, aqui não é seu colega, hein? Não é seu colega de escola, você tá falando com seu pai, É isso aí. ok? Perfeito. Vamos respeitar o seu pai. Perfeito. Pra começar. Facilita muito ter uma terceira pessoa. É o ideal. O melhor dos mundos não é nem ter uma, é ter várias outras pessoas por perto. Mas vamos imaginar que não exista essa terceira pessoa, não naquele momento, pelo menos. E começou a pegar fogo numa discussão que você cobrou com razão. Realmente, é inadmissível o que ele fez, e você ficou muito braba, e você agiu na emoção. Só que assim, ó, no momento que você tá muito estressada, a criança tá muito estressada, eu tenho dentro de mim uma certeza de que nada de bom vai sair dessa conversa. Então, se eu tenho essa certeza dentro de mim, quando eu me dou por conta, porque eu também caio nessas armadilhas da raiva, né? Então, quando eu me dou por conta que não tá sendo produtivo, eu não vou resolver nada naquele momento, peraí. Eu diria, inclusive, que esse tempo é antes do pedido de desculpa. Peraí, vamos esfriar a Isso. cabeça e ver onde cada um errou. Sim. Ou onde que tá o furo de cada um pra gente dar o peso certo pra cada um dos erros. Porque, tudo bem, eu posso ter sido ríspida, mas ele, sei lá, falou um palavrão pra mim. Então, assim, a gente tem que Nossa botar... E outra, pra gente ir aprendendo também a ser um pouco Cê é melhor e louco. ser mais compassivo até conosco. Pra gente não querer que a nossa língua caia quando a gente faz. Mas eu sou sempre assim, eu falo, ai meu Deus, por que minha língua não Não cai, né? precisa isso, né? Mas- Porque a gente é ser humano, a gente vai errar. E tem uma coisa bem importante de eu falar aqui, gente. Nós vamos querer punir os nossos filhos. Mesmo que a gente acredite muito na educação respeitosa. Então não vai dar pra dar esse tempo toda hora. Uma bonitinha assim, né? Nós vamos querer fazer isso, porque o ódio faz parte da relação do amor. Se não tem ódio, não tem separação, não tem individuação, não tem autonomia. Ódio que não machuca, não destrói, não invade e não explora. É o ódio vital que a gente fala na psicanálise. Tem que existir, de alguma maneira, que vai fazer a gente dar limite, vai fazer a gente crescer para além daquela relação, vai fazer a gente falar, não sou sua mãe, quero trabalhar também, quero fazer outra, quero ter amiga. Não. Isso é o ódio que faz. O ódio não precisa ser destrutivo, a raiva não precisa ser de vida e a pulsão de Exatamente, não precisa. Então, vai ter hora que a gente vai querer punir aquela criança. E o único recurso que a gente vai ter é deixar acontecer e depois falar sobre aquilo. E falar, olha só, a intenção que eu tinha era tal, mas o que eu falei, eu me responsabilizo por aquilo. Porque nos anos 80 era assim, a minha intenção era amor, era cuidar. Mas olha o que você fez. O como, ele não pode estar desatrelado do quê, do que você fez, né? Da intenção, do porquê. Não, as duas coisas têm que caminhar. Quando não caminham, a gente volta e fala sobre isso. Eu tinha a intenção tal, te ensinar, te ajudar, mas o que eu fiz foi errado. Não, eu não acho tá legal. difícil a gente se acolher no erro, porque é a Muito coisa mais difícil. importante da sua vida. Mais importante. Não é que você errou com o colega, com o marido, com a namorada. Não, Exatamente. você errou com a pessoa que você mais ama no mundo. É muito Então difícil. dói, é difícil. A gente você quer não ser um modelo, errar, né? Você quer ser uma pessoa legal, porque você quer que aquela pessoa seja viva, Sim. potente. E eu queria aproveitar para trazer isso. Você falou muito sobre dar um tempo e sai, mas tem muito filho que não Não responde. deixa, Ele não responde. Você sabe que ele tá sentindo.
Porque ele tá fazendo caras, ele tá fazendo boca, mas ele não fala. Uhum. A gente tá falando muito aqui do colérico, mas tem o fleumático, o que se retira. E aí você dobra a aposta. Você vai falando mais pra ver se ele tá sentindo ou não. A Lô me olha com um olhar que parece que ela vai me cortar no meio, assim, ó. Pois é. Olhar de capivara, E ela vai não fechando a linha, assim, ó. Não fala. Então eu acho Ódio. que tem crianças que são diferentes mesmo. Perfeito. E o não responder não é só... É uma estratégia também, o não responder. Sim, Claro, sim. e Não dói, engaja. dói. Pra Não mim engaja, é Ele é pior. não maravilhoso, Pra ele mim sabe é pior. exatamente onde pega. Ele vai no rim. Pra Sabe? mim é pior. Eu prefiro que tu fale Eu também. besteira, mas fale. Fala. Agora, eu preciso saber o que tu tá pensando. Agora, só o silêncio me corrói. Não, mas a vida vai colocar no seu caminho as pessoas que você te ensinar. precisa pra O chegar filho no é a lugar relação que de você precisa. crescimento. Então ele vai pegar onde você não sabe. É isso e aí. não onde você sabe. No seu sintominha. Agora, eu queria trazer até... Oi, sintominha. Sintominha. Mas aí, tem uma coisa também dessa idade, que é um nível de intensidade muito assustador, né? Que é assim, aconteceu um problema na escola, então assim, aquele problema fica Avassalador. gigantesco. E aí, é muito choro, e aí, ai meu Deus, e eu não, frases assustadoras, tipo, eu não faço nada certo. Isso. Cris. Também Eu tenho aqui, muito pra falar sobre isso. não é? Sim. Então, assim, Adoro. como é que a Ai, eu tô gente muito vai emocionada. lá e ajuda esse pré-adolescente, esse adolescente, a ver o problema do tamanho que ele é, Perspectiva. Sim. ajuda a dar essa perspectiva, acolhe, tipo, eu tenho muito contato físico, né? Então, assim, abraça no sentido de conter, Sim. né, o problema que ele tá enfrentando e ajuda ele a nortear possibilidades de solução. Primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: o Freud vai dizer que a pulsão só tem 2 movimentos, ou pra dentro ou pra fora. Eu já passei uma crise com a Lorena que eu não sabia o que fazer antes de eu ter esse letramento psicanalítico. Porque ela começou a falar, ela foi grossa com as amigas lá no camping, a gente tem um chalé lá em Itu, e ela veio absolutamente perturbada, de um jeito que eu nunca tinha visto ela. Falando, eu sou horrível, eu mereço não sei o quê, ou coisas horrorosas que eu nunca tinha ouvido ela falar. Só que eu, antes dela fazer tudo isso, esse show, eu estava insistindo, porque ela veio chorosa e eu fiquei, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu invadi ela, eu invadi esse espaço. E o Freud vai dizer isso, a pulsão que não vai pra fora, vai pra dentro, só tem 2 caminhos. O ódio que ela não conseguiu me mostrar e falar, mãe, você tá me invadindo, me respeita, deixa eu chorar, eu não quero te falar o que aconteceu. Ela voltou pra ela mesma. Então, nem sempre a criança está realmente sabendo o que ela tá falando. Ela só está se punindo de alguma maneira, se odiando, porque ela não conseguiu colocar aquilo tudo pra fora pra outras pessoas. Nem pra amiga, provavelmente ela queria gritar mais ainda com a amiga do que ela gritou, e nem pra mim que tava invadindo o espaço dela. E eu estava mesmo com uma intenção maravilhosa, mas eu invadi. Eu devia ter respeitado o espaço dela, quando ela estivesse mais calma e mais predisposta a falar, eu perguntaria, você quer me contar o que aconteceu ou não? Mas eu queria ir lá e resolver, porque eu sou a mãezona, eu sou a cuidadora, a solucionadora. Aí vem os meus papéis que eu aprendi na minha própria infância. Então, é muita coisa envolvida. Porque não adianta a criança chegar desse jeito, e porque o que eu comecei a fazer naquela hora foi assim, não, mas olha que tudo que você faz de bom, ela tava completamente fora de si, e eu com argumentos racionais. Não, mas olha só, você tentou, você não, você é uma criança boa, Seria você tem muitos exatamente o que amigos. eu faria e já fiz, inclusive. Exatamente. Mas aí Não sobre adiantou o que nada, que- só deu mais mas fogo. aí o que adiantaria, então? Respeitar o tempo dela, não Deixar invadir o- ela Mas, de de- início. mas você não, mas tudo bem. Você tá com raiva. Você já tinha invadido. Sim. Aí ela entrou nessa espiral descendente que ela direcionou pra dentro. Eu acho que é E bacana aí? nomear, né? Falar, filha, você tá com muito ódio. Esse ódio tá indo até pra você mesma. Tudo bem, todo mundo tem uma parte de si que acredita mesmo que é tão ruim assim. Depois a gente fala sobre isso, tá tudo bem. Normalizar e validar que aquilo ali é Mas você algo deixa ela possível. sozinha pra lidar com aquilo, pra se autorregular? Não. Se a criança estiver no estágio que, por exemplo, a minha filha tava, você tem que ficar por perto, né? Porque tem crianças que até se arranham. E a gente já começa umas neuras, vai se automutilar, uma coisa louca. E não se trata muitas vezes disso. Se trata da criança tendo aquela... Um pico, né? Exatamente, aqueles afetos todos dentro dela, ela não sabe o que fazer com aquilo e aquilo tem que transbordar de alguma maneira, né? Então, não se trata de, no futuro então vai ser uma suicida, uma automutiladora, não se trata disso. Se trata, e assim, se a gente puder ter a presença de espírito no momento de falar, cara, faz parte, todo mundo tem uma parte de si que se odeia, que se chicoteia, que fala eu sou ruim. É uma partezinha da gente, ela existe, tá bom. Depois a gente vai conversar sobre isso, né? E agora deixa eu dar uma explicação sobre esse fenômeno também, complementando da minha colega Do ponto de vista maravilhosa, comportamental. do ponto de vista cognitivo-comportamental. Porque é um comportamento que surgiu a partir de um sentimento, concorda? De um pensamento sobre si, né? Então, a parte cognitiva é essa parte do pensamento. E a gente precisa analisar a potencialidade de pensamento que essas crianças
estão aprendendo, estão evoluindo. Porque quando a gente fala de uma criança de 4 anos, você pergunta assim, fulaninho, quem é você? Eu sou loira, eu sou baixinha, eu sou grande, eu sou, sei lá, tenho a unha de tal corzinha. São descrições físicas, basicamente, sabe? Eu sou legal. Agora, quando a gente vai descrever a si mesmo a partir de uma abstração maior, que a tua filha com 13 anos, ali entre 11, 12, 13 anos, é o pico dessa potencialidade. Ela consegue, ela é capaz de abstrair um pouco mais. Então ela não é mais só o que ela vê no espelho, ela é as ações dela também. E ela vai fazendo uma autoanálise disso. E é muito interessante porque a criança, ela... lá com 14, 15 anos, que ela vai fazer as pazes com o fato de que a gente pode ter sentimentos ambíguos. Eu posso amar minha amiga de todo o meu coração, mas eu posso ficar profundamente ofendida com o que ela fez. E o amor e se sentir ofendida coexistem na mesma situação. Uma criança de 12, 13 anos não consegue dar conta de entender isso. É legal então, só... se eu odeio a minha amiga que eu amo tanto, e eu amo ela porque a gente se conhece faz um ano, e eu amo ela, e hoje eu odeio ela. Então, na verdade, tu entende que compreender... Eu que não sou uma boa esse pessoa, sentimento né? é dolorido? Sim. A criança não dá conta de entender que o amor e a decepção tão grande... Sim. coexistem. E aí ela volta pra ela, porque é a capacidade cognitiva que ela tem naquele momento. E aí é o complicado do rolê. Porque não adianta você vir com palavras e dizer, filha, você pode coexistir. Ela não vai... Não é que nunca ninguém ensinou isso pra ela. Ela não consegue absorver essa ideia. Ela não consegue... é uma questão de repertório. Não adianta trazer repertório. Não tem hardware pra isso, amor. Não vai dar pra processar isso aí, não. Na forma prática, acalma essa criança, não sai de perto dela, acalma ela, não com palavras resolutivas, de não, você é boa assim, a gente não, se você acalmar, é basicamente. Não, a gente assim, se acalmar. Respira, filha, A gente se respira. acalmar. Essa onda de ódio vai passar, meu amor, e a gente vai solucionar. Não tem problema que não seja solucionável, meu amor, mas agora respira. Quando a gente tá calma, a gente tem boas ideias. Agora a gente não consegue ter boas ideias. Assim, eu não quero respirar, eu não quero. Tem hora que A gente não tem como. Mas olha que lindo, mais uma vez, as metáforas das histórias. A gente tá assistindo uma série antiga que é baseada também em personagens de contos de fada. E essa temporada agora é com a personagem do Frozen. Uhum. E eu falei, isso é metáfora pra quê, filha? E para suas emoções. Porque o tempo inteiro ela tá falando, eu não quero ter poder, eu não quero... É emoção. Você tá vendo que o poder dela machucou uma pessoa? É a emoção. A nossa emoção machuca as pessoas. E você não tem como negar. Enquanto mais ela tentava negar a emoção, mais ela machucava as pessoas. E é bem bacana que isso que a Ari falou, do hardware, é bacana. Porque a capacidade, a criança só vai ter capacidade a partir de uma certa idade. Só que a capacidade é presumido. Não quer dizer que a gente vai conseguir. Eu trabalho com adultos, né? Eu mesma só fui conseguir agora, perto de 40 anos. Sim. Integrar o amor e ódio depende, muitas vezes, de um ambiente que te possa deixar fazer isso. E aí tem viés, inclusive, de gênero. Porque as mulheres, de novo, não foram permitidas se apossar de sua raiva vital. Mulher não pode ter raiva, menina não pode ter raiva. Então, como é que a gente vai integrar uma raiva que faz parte, uma agressividade natural, que faz parte de todo ser humano, se a gente não é permitida nem demonstrar nenhuma partezinha dela? Como que a gente vai integrar isso? É muito importante, isso? porque essa raiva é protetiva também. Ela não pode ser abafada, não pode não ter... Mas tem isso, né? Hoje, essa idade, quando você está apresentando um trabalho na sala, e aí você esqueceu uma palavra, você fez uma coisa, você tropeçou e caiu, tudo, sabe? Tava no jogo, tropeçou e caiu, todo mundo riu. Minha nossa Mas eu tenho explicação pra isso a vergonha, também. o ápice da vergonha. Eu tenho explicações pra isso também. Não vou voltar nunca mais. Olha só, o que acontece. Antes, quando a criança é bem pequenininha, antes dos 4 anos, ela não tem uma coisa chamada teoria da mente. Ou seja, ela não se dá conta que existe um mundo dentro da tua cabeça. Ou seja, se eu tô com raiva, tá todo mundo com raiva. Se eu tô feliz, tá todo mundo feliz. Tu entende? É difícil. Já viu a cara de espanto de uma criança de 3 anos que tá brincando no parque, uma outra criança começa a chorar, ela olha tipo assim... Como que ela tá chorando? Tá tudo bem, tu entende? Ela não...
Ou então eles começam a chorar todos juntos, né? Uma ou maravilha. se Tá mal contagiam. pra todo Ou se mundo. contagiam. Exatamente, exatamente. É muito bonitinho. Aí, entra 6, 7, 8 anos, elas vão, né? A teoria da mente vai avançando, vai avançando. Com 12, 13 anos, a teoria da mente tá bem madura. Só que a gente tem que pensar que a criança foi criança pequena por mais tempo do que ela tá sendo naquela idade agora. Então, é uma construção, beleza? E com 12, 13 anos, existe até perto dos 16, 18, até talvez, dependendo do caso, adultos. Mas assim, a gente vai por marcas assim, cognitivas. O que dá conta o cérebro, entende? A partir disso, se for exercitado, dá conta. Se não for exercitado, não dá conta. Mas assim... nessa idade, existe uma assembleia mental. Ela conversa muito sobre o acontecimento dela. O jeito que ela foi lá levar o lixo no lixo, que daí ela errou. E aí, na cabeça dela, como ela conversa... lembra que antes ela tinha bem pouco repertório de fala interna. Ela conversava com ela mesma, se dava conselhos, mas era numa intensidade muito pequena, em coisas muito pontuais. E com 11, 12 anos, a intensidade dessa conversa mental dela aumenta muito. E aí, a sensação que a criança fica é que tá todo mundo ouvindo essa conversa. A criança acha que toda a sala olhou ela fazer o lixo fora do lugar, entende? E a sensação é, eu não vou voltar ainda, né? lá, porque todo mundo viu que eu não consigo botar um lixo no lixo, tu entende? E ela fica desesperada nesse sentimento. Aí entra a gente com muita calma, fazendo a criança ampliar um pouquinho a percepção, né? Então, vamos pensar em possibilidades. Agora com essa idade, ela consegue entender um pouco de probabilidade. Qual a probabilidade de, sei lá, 20 alunos da sala, quantos deveriam estar olhando pro seu caderno, quantos pro seu estojo, quantos pro seu lixo, quantos estavam de cabeça erguida olhando pro quadro, quantos estavam olhando pra ti. Começa a olhar racional, filha. Será que isso a gente pode ancorar essa verdade, né? Alguma amiga tua viu também que tu pode conversar com ela. Então assim, a gente pode ir dando repertório pra ela questionar os seus pensamentos. Isso é uma coisa que a gente adulto foi aprender agora. Questionar o que eu penso, nem tudo tá acontecendo é real. dentro de Eu mim, posso tá acontecendo pensar fora. e pensar, será que isso aconteceu? Qual que é a evidência que eu tenho pra crer com as minhas duas mãos juntas que isso realmente se aplica? E aí a gente vai criando mecanismos a partir desse questionamento que a gente faz dentro das situações que a gente vive, entende? E é muito importante ter alguém do lado pra aterrar. E falar assim, calma, peraí, vamos olhar pra essa situação. Qual que é o tamanho dela? Eu sempre tenho a metáfora do dedo, né? Você cometeu um erro. O erro é o seu dedo. Você não é o seu dedo. Seu dedo faz parte de você. Olha o tanto de coisa que tem além do dedo. E Mas aí tem o dedo também, a né? criança vai começar a consolidar a parte mais coercitiva da nossa educação pra ela. Ai, gente, gera culpa falar isso, mas é o que é, né? Ela vai internalizar isso como superego, que é o que o Freud vai dizer. Então, a voz que ela vai ter mais coercitiva pra falar dela mesma, dos próprios erros, essa coisa de cair minha língua, desculpa estar pegando nisso, mas é só um exemplo bem bacana. A gente internaliza essa voz. É o chicotinho interno que a gente tem. É a voz mais coercitiva dos nossos cuidadores. Dos pais, das professoras mais próximas. A gente acredita nessa voz, internaliza ela. E com essa idade que já tá tudo mais consolidado, esse superego tá consolidado, a criança começa a ouvir essa voz dentro dela. Dizer, você é chata mesmo, você não faz nada direito. Super importante ter o superego, tá, pessoal? Que a gente precisa viver em sociedade e tudo mais. Exatamente, né? não é Porque ruim. a ausência de superego também, a gente sabe que é um problema tão grande quanto Nem vai ter, né? Porque tem. a gente é todo mundo castrado e o superego tá lá pra todo mundo. É que ultimamente a castração também, né? Vamos lá, né? A Ariela tá aqui pra falar isso mesmo. Sim. Mas assim, essa voz que nos ajuda a ter esse senso crítico, esse controle, eu acho que faz parte de uma missão muito grande da nossa geração, principalmente como mulheres, ensinar a não levar tão a sério, sabe? Não é tão e nem sério. se levar tão a sério, né? Não Sim. se leve tão a O sério. superego, ele pode ser um orientador, não precisa ser um carrasco. Exato. Né? Vamos falar assim, tá? Você burlou uma lei aqui, beleza, como você pode voltar pra isso, né? Vamos fazer uma coisa mais de orientação e guia, né? E de exemplos. Acontecem, é pra isso que serve Exato, esse ditado. Merdas exato. acontecem, tá? Você não é a merda. Sim. Merdas E quanto mais acontecem. sensível a gente é, mais a gente vai voltar isso pra nós. A criança que é a mais sensível, em geral, é a mais brava, é a mais reativa, é a que sente mais os sofrimentos. Então, essa criança que a gente, em geral, e a gente pune... fabrica muita criança sensível Muita nessa gente. mesa, gente. Ai, pelo amor de Deus.
Umas crianças sensíveis demais. Mas a sensibilidade Gente. não é ruim. A Exato. sensibilidade por si só não é ruim. Não, Exato. é bonito demais. Lindo, Mas é isso, vai dar trabalho Vai dar também, trabalho. gente. Dá trabalho, dá trabalho. Pra temperar, sabe? Pra É não, isso. não levar tudo tão a ferro e fogo e se numa autocobrança doentia, É. mas também não ficar insensível, porque o feedback do mundo é É isso importante pra gente. Se eu sou apático ao feedback do mundo, eu sou um babaca. É um perigo. É É um isso aí. perigo. Eu não posso Perigo. ser apático. Mas é isso, mas eu é um acho muito bonito tempero. esse caminho de ensinar qual feedback você deve ouvir. Porque o mundo vai mandar muitos tipos de feedback. Uhum. Cara, valorize os feedbacks que te levam para um lugar melhor. É isso aí. Aqueles que só te destroem, se estão só te zoando, se estão só falando coisa ruim, não é pra ouvir. É isso mesmo. Entendeu? Mas não, chegou e falou: olha, vamos fazer de Vamos outra construir. maneira. Aí, ó, putz, legal. Uhum. Dá uma vergonhinha? Dá. Mas faz parte do crescimento. É isso aí. São os feedbacks mais difíceis que eu recebi que me fizeram crescer absurdo, sabe? Porque os elogios, os tapinhas nas costas, é bom pra gente, tipo, legal, eu relaxo Tô no porque eu tô no caminho. caminho certo. É relaxante, sabe? E eu preciso disso pra eu relaxar e não ficar sempre em alerta. Mas usou, isso aqui não tá bom, pensa de novo, faz de novo, vamos lá. Eu acredito em ti que faz a gente... Não, só tô te pedindo porque eu sei que você faz melhor. Entendeu? Exato. Vamos nessa. Ó, para o último tema que eu queria puxar aqui, é uma fase também em que a gente precisa, como cuidadores, começar a abrir um pouquinho mão assim do controle, confiar neles para esse encontro com esse mundo aí. Então, assim, se eles já iam para casa de amigo, se eles já começavam a dormir na casa de amigo, agora com 12, 13 anos, vem o convite para festa, que não é na casa de amigo, vem o convite para viajar. Benjamin foi viajar, foi para um sítio pela primeira vez com amigo. E aí, gente, quais são os parâmetros que a gente tem para quanto esse aperta é afrouxa, sabe? Como que a gente confia na educação que a gente deu, mas também não larga uma criança despreparada no mundo. Vou até complementar isso. A escolha do que vai comer sozinho, a escolha do que vai vestir sozinho. 40 graus tá de moletom, Uhum. né? Que curte. Então, todos Não, meu esses filho lugares... voltou pela primeira vez. Uma criança que é quase albina. Nunca volta de Imagina, férias. você tão morena assim, não Volta. acredito. Volta com a mesma cor que foi todos os anos. Voltou todo Esturricado. queimado. O choque que eu tive. E eu me segurei pra falar assim: vai morrer disso? Não. Não, Você vai fazer um lance sobre isso? Não, porque ele já vai ter dor. exatamente. Você vai A cuidar disso consequência e tá lá. acabou. Não, tudo. Você não desde precisa mais. Não usou o desodorante. Você vai falar ou você vai deixar sofrer as consequências? Não escovou os dentes direito, Não, mas ela gente, tá super ó na o pânico. paquerinha. Tá na Sim. casa dos amigos. A gente tem um programa excelente sobre abuso infantil. Eu ia falar isso. Então, abuso, eu não tô nem dizendo dos adultos, eu tô dizendo de outras crianças da idade dele que têm acesso a celular enquanto ele ainda não tem e que vão mostrar coisas que ele não tá pronto, que Vão. nem sabe que existe no mundo. Ai, vamos parar com esse assunto. Gente, tem que falar. Pesado, né? E Tá aí, difícil. Ariela, o que Não eu se vou fica fazer? aí. Porque eu Pesado. não vou esconder o meu pintinho embaixo da Não minha asa, vai. embora eu gostaria. Não pode. Muito. Não vou. Não vai mas ser legal nem pra ti, nem pra ele. É, então, ele como tem que que ir pro vai mundo. ser? Mas assim, ó, eu vou dar trabalho pra vocês. Olha só, imagina que o teu filho fez 18 anos e ele ganhou de presente a carteira de motorista. E aí, ele tem a faca e o queijo, porque ele pode pegar emprestado o seu carro. E aí você me pergunta, empresto ou não empresto meu carro pro meu filho? Eu vou te dizer, depende de quem seu filho é. Quais são as habilidades que ele já aprendeu até então? Como ele foi preparado desde os 14 anos para pensar sobre direção, sobre responsabilidade, sobre o que ele pode ou não pode fazer. O quanto você confia nele aos 18. Talvez essa criança, esse adolescente com 18 anos, não seja o mais confiável ainda. E tá tudo bem, filho. Pega a sua carta de... Pega a sua carteira de motorista, guarda no bolso e a gente vai fazer um intensivão sobre isso, porque eu quero te emprestar o carro. A minha meta é isso, mas esse ano todo a gente vai trabalhar as condições pelas quais a gente precisa manter para que esse empréstimo do carro seja possível. Então, no final do ano, se tudo der certo, se a gente fizer esse intensivão de habilidades socioemocionais, de responsabilidade e que ele for correspondendo àquela confiança que tu precisa ter para dar esse direito para ele, entre aspas, nem é direito a palavra, mas né, essa É um privilégio, um voto de confiança. Exato, é vai. esse voto de confiança. Pra você dar um voto de confiança, você precisa fazer o quê?
Confiar. E aí que tá. Eu preciso dar o caminho pra ele conquistar essa confiança. A mesma coisa pra ir em uma festa, um sítio, lá. Quem vai estar lá? E o que faria você se acontecesse uma briga entre os meninos, né? E se fosse um cara de um papo estranho, o que você faria? Sabe, fazer uma chuva de ideias, sabe? De o que você faria, pra quem você correria, qual seria a sua válvula de escape. É como se a gente tivesse adaptando, claro, a cada nível de consciência, mas fazendo uma... Como é que é o nome? Prevenção de incêndio. A prevenção de incêndio não é feita no momento do incêndio. No momento do incêndio, a gente corre pra onde a gente já sabe que tem que correr. Como é que a gente se previne desse incêndio? Tem que estar todo mundo calmo, tranquilo, pensando. Pode nunca acontecer esse incêndio e essa empresa ficar perfeita o resto da vida. Mas os funcionários que trabalham nela têm que ter um norte de como é que vai ser. E aí que tá. Você acha que o teu filho tá preparado pra esse desafio? Você preparou ele suficientemente? Você e os outros cuidadores que cuidam dele prepararam ele suficientemente? Você confia nesse background? Porque é muito delicado eu falar assim, você confia no seu filho, porque é óbvio que você quer confiar nele, né? Mas nesse quesito... Mas você sabe se ele já tem algumas habilidades socioemocionais inclusive para enfrentar uma situação de perigo, né? Principalmente quando é menina, a gente fala, grita... Porque se congelar é perigosíssimo. Cara, então, assim, você louco, conversando, mas sai assim, de perto. Então, assim... Cris, E uma hora vai passar por isso. Uma hora ela vai ter que... Ela vai se deparar. olha só. Conversa, obviamente. Mas e se a gente fizesse um teatro sobre isso? Se a gente fizesse um faz de conta? Desse risada no final, no meio, tá tudo bem. Mas assim, ó, só pra gente imaginar. Isso funciona muito. Porque assim, ó, eu não vou estar no zero. A criança, né, o adolescente não vai estar no zero lá, entende? Não vai ter que O buscar cérebro já a saída. fez aquele caminho Já fez mental. a caminho. adorei. Exatamente. Uma vacinação, é uma vacinação, E né? aí, por que que emocional. Teatrinho funciona com pequeno, vai funcionar na cidade do mesmo vai jeito. funcionar. Adorei. E o que eu... Só pra terminar a minha fala... Que é muito complicado a gente falar, você confia ou não no seu filho, porque isso é muito amplo. Peraí, eu confio no meu filho pra dormir na casa do colega dele, até porque eu conheço o colega, eu conheço meu filho e tenho as condições pra confiar nele. Confio no meu filho pra namorar. Peraí, ele não tem capacidade pra entender o que é o relacionamento, pra ele honrar o relacionamento. E se alguém machucar ele, se alguém partir o coração dele, ele tem condições de sair da bad. Entende? É confiar pra aquilo. Confiar pra aquilo, confiar pra aquilo. Se tu acha que ainda não, então peraí, vamos dar uns passos pra trás e eu vou preparar ele, porque a minha meta, meu filho, é que você faça isso que você quer fazer. A minha preocupação antes era deles serem educados. Então, puxa a descarga que nunca puxa em casa, tira o seu prato, come o que te oferecerem, não fica... Várias coisas que eu falava, e eu sempre falava assim, eu não vou estar lá pra te dizer o que fazer. Então, minha última frase sempre era, faça boas escolhas. Eu tô confiando, vai e faz boas escolhas. Mas agora, preocupação com outros tipos de perigos ou de convites que eu acho que ele não tá necessariamente preparado ou ainda sabe como se acontecer essas situações. Então eu adorei essa coisa de vamos pensar em situações para ampliar o repertório para ele não ser tão surpreendido. Adorei. É uma vacinação, um tipo de vacinação emocional, né? E também é importante dizer que a gente não vai estar preparado para tudo, as crianças não vão estar preparadas para tudo e que o ambiente ao redor delas precisa estar preparado, né? Então, se a gente tem abertura com os adultos que estão lá, é muito importante que a gente diga, meu filho tem uma deficiênciazinha aqui, nisso aqui, ele vai ter dificuldade. Mas, de novo, é a nossa imagem que tá em jogo. Quando você fala, você não puxa a descarga, não vou estar lá, você tá me dizendo. E todos nós temos isso, tá? A minha imagem, enquanto mãe, tá em jogo. Porque se você não puxar a descarga e ficar nojento lá, as pessoas vão falar, que tipo de mãe, nananã. Isso vai rolar também. É muito inconsciente e rola, né? Mas eu acho que a preocupação que a Cris falou, você não passou desodorante e tal, dela passar também. vergonha, Claro, cara. claro. Que você fala, cara, não passa Também. vergonha, mano. Sim. Se ele passa O vergonha... problema é que é isso. O contato social e o crescimento vem daí Depende também. disso. Né? Então, total. assim... você ensina, você conversa mas e você ele tem vai ter que viver na sustentar o pele. desconforto que ele vai passar vergonha. isso, Porque a vergonha perfeito. dele é a nossa também. Mas Dói fisicamente, né, gente? É dos dois. A criança vai passar vergonha e vai aprender. E a gente também vai passar vergonha. Porque, tipo, eu muito falei difícil. 200 vezes em casa e ele fez errado lá. Viu? Mas eu posso discordar
5%, eu concordo plenamente com a questão do, assim, a consequência de não passar protetor solar é ficar queimado. Ele vai sentir na pele, né? Literalmente. Agora, do desodorante, é uma consequência que pode durar muito tempo. Exato. Esse é o Aí eu desespero. protegeria. Não, aí eu protegeria. Exato. Aí eu daria a Protege, letra. você vai proteger Porque, sempre e vai assim, dar errado do mesmo jeito. Enfim. Entendeu? Não, mas eu concordo com eu ela que tenho- são coisas diferentes, entende? A consequência do sol é uma consequência que ele pode suportar. A consequência de um vídeo de pornografia que ele não tá pronto, ele não pode suportar. Exato. Ou de ser tirado pelos amigos como o como é que é? Com Fedido. asa, o fedido. E vai ficar, às vezes, com um apelido que o cara nem é mais, mas fica o apelido, Exato. entende? Tem, Então, porque assim, ó, na sala sempre tem um de cada. É o tamanho da consequência que aquela criança vai ser concordo. exposta. E é isso que a gente tem que calcular. A consequência que ela está sendo exposta. Eu sempre falo no caminho do meio. Sempre. A escolha da criança tem que ser compatível com o nível de a capacidade dela de absorver aquela consequência. Se ela não pode escolher e ela não tá ciente completamente daquilo que ela tá escolhendo, então eu tenho que intervir, entende? É. E aí, eu entendo que você não vai ficar de babá pra sempre falando: bota desodorante, o fiscal do banho. A gente tem que fazer um plano de intervenção. A gente tem que fazer um plano. Toda a gente tem que manhã, fazer um na plano cidade. de intervenção, sabe? Faz também. De treino, de teatro de novo, sabe? Se não tá funcionando da forma como a gente tá fazendo, eu acho que a solução não é ficar falando até ter 16 anos. Mas eu acho que é assim, filho, a gente não pode ter essa conversa pra sempre. A gente tem que pensar como que a gente vai solucionar. Eu preciso passar esse bastão pra ti. Eu preciso confiar que tu vai conseguir botar E sabe uma o teu coisa? desodorante. A gente tem que falar sobre a vergonha. É, Eu falo, e a consequência... Porque, de novo, a criança pode estar fazendo isso não porque ela não sabe, não porque ela não tem capacidade. Por outro motivo. Que ela quer te enfrentar, porque ela quer resistir, porque você não ficou com ela a tarde toda. Sabe? Tem N motivos. Não, chama atenção, né? Perfeito. Exatamente. Perfeito. Então, assim, gente... Tem Às uma, vezes tem eu uma falo, determinada às vezes- criança que sabe bem qual Ju, gatilho vai da pegar. mãe. Ju, eu acho olha que é do só, jogo mesmo. Cris, É do jogo, é do jogo. Escuta só. O jogo é assim. É assim. Não, olha só. Às vezes, o fato de tu todos os dias pós-banho falar sobre desodorante é o reforço que a criança precisa pra não passar o desodorante. Porque ela quer que você olhe pra ela, cheire ela e... Tu entende? Tem muita coisa envolvida. Muita então coisa a gente tem que envolvida. olhar Caso a caso. sempre Caso qual a é a caso. função, mas eu não permito que a criança assuma um risco que ela não é capaz de dar conta depois. Eu gosto muito de É. falar sobre as coisas desconfortáveis. Eu acho que a gente só se une na vulnerabilidade com as pessoas e com os nossos filhos não é diferente. Então é sentar e falar, né? Olha só, filha, dá vergonha, você vai ficar com cheiro assim. Tá ruim pra você me ouvir? Tá ruim. Você pode estar querendo me punir, pode estar querendo me mostrar que você tá desconfortável com isso, que você já sabe se cuidar e você quer me mostrar que você não precisa que eu fique falando, mas aí você tá se prejudicando, né? Vamos falar sobre a vergonha. A mãe tá com vergonha, porque você ficar fedidinho vai me dar uma vergonha também, você vai ter vergonha com seus amigos. Eu não quero isso, mas se tá muito ruim, eu vou parar de falar aqui. A gente tem que saber se retirar também. E deixar um pouco a coisa acontecer. Mas, de novo, é sempre no caso a caso. E É a gente sempre tem na que entender criança. uma coisa. Nessa idade, né, 12, 13, 14 anos, o termostato tá quebrado, o nariz tá quebrado. É impressionante. Não sente, gente. Faz porque não percebeu, entendeu? Sim. Então, Pode ser isso super também. calor, tá de blusa Pode ter de muitos frio. motivos. Tá fazendo frio, tá de short. Não sentiu o cheiro, não viu a cama bagunçada, não viu. Você olha no olho da pessoa, você tá vendo que ela tá sendo sincera, ela não percebeu. Sim. Que não arrumou o cabelo, que tá com o olho sujo. E você vai, sabe? É porque a cabeça tá em outro lugar. Não é falta de Sabe? capacidade. São horas a gente olhando já, no espelho e falando sei lá o exatamente. quê, porque tá se descobrindo. A gente já atribui uma falta de capacidade, uma falta de tá com a gratidão. cabeça em Não outro quer me ouvir, lugar. a minha relação com ele tá ruim. Às vezes é outra coisa. Então, de novo, é caso a caso. Só não é, sabe? Só não tá ligado nisso. Quem tá ligado é você. Essa idade tá ligada em outras coisas. Uhum. Essa conversa mental, ela acontece o tempo E inteiro. tudo é parâmetro. O banheiro né? Gosto vira de tipo falar. um templo sagrado das conversas com o espelho, mesmo tendo um espelho de corpo inteiro no quarto. E aí tá tudo bem, é do jogo, entendeu? Você tá ali do lado pra isso, pra ficar tocando a bola, tocando a bola. Uma hora a bola vai cair também, você vai ter que se Isso. perdoar. Exatamente. Porque vai cair, você não vai estar Perfeito. perto. Eu só acho que é do jogo. É do jogo. Isso que a Ari falou da confiança é bem importante que a gente diga também que nós somos seres de referência e repetição, parâmetro, né? Então, por exemplo, se eu fui uma criança que foi muito envergonhada por ser tímida, né? Nossa, você é muito quieta, que bicho do mato. E já tenho esse trauma de rejeição, de abandono, de isolamento. Eu provavelmente vou ser uma mãe, uma cuidadora, que vai ter um parâmetro para minha filha do que é ser uma pessoa que vai pra festa, né?
Vai pra festa, você tem que ser muito mais extrovertida do que eu. Então, nenhuma dessas conversas que a gente falou aqui vai adiantar se a gente não tiver consciência do nosso papel e do papel que a gente quer pra nossa criança, referente ao que a gente foi. Eu quero que ela seja muito extrovertida. Eu vou provavelmente ter uma tendência a dar menos limite pra essa criança. E falar, vai filha, conquista. Vai lá, dança Eu não no pude pole viver isso, dance, então... né? Seja popular da sala. Não, e aí, é entende a isso. Você não referência? quer que seu filho seja igual a você, você quer que ele Exato. seja muito melhor. Muito melhor. Pode estar aí o nosso erro, às vezes terrível. pior. Com certeza. Perfeita. Eu amo essa Gente, mulher. assim, a gente ficaria aqui o tempo inteiro falando sobre isso. Vai ter que ter um outro especial, Assunto tipo tem. namoro. O que é namoro? Ah, tenso, hein? gente, Não é precisamos isso? ter essa conversa. O que é Precisamos. namoro? Essa época deliciosa, que você apaixona um dia por um, por outro, por outro, por outro. E aí, é pé na bunda, não tá afim, tá afim. Ai, maravilhoso, amo esse assunto. Passo horas conversando sobre eles. Mas a gente vai precisar deixar para uma próxima oportunidade, pois Vamos. já estouramos nosso tempo. É uma delícia recebê-las. Muito obrigada, é um prazer amei. te conhecer, Thaís. Muito bom ter você Seja aqui. a primeira de muitas. Eba. A primeira de muitos. Vamos precisar fazer um especial Ari, disso você aqui, não acaba. vai virar ponte aérea. Ari é São maravilhosa. Paulo. A Ari é muito genial, cara. Ela é muito Quero boa. ouvir Muito mais, obrigada, mais, muito obrigada. espalhar essa perspectiva pra muitas pessoas. É isso aí, a gente anda Muito de bom. lado. É bem importante andar de lado, ampliar a perspectiva. Não Amei é essa. não é, pra frente ninguém vai, gente. Mas de lado a gente pode ir juntos. Tangenciando. É isso mesmo. Muito obrigada, Sim. um prazer recebê-las. Amei, amei. Me chamem sempre, gente. Vamos, por favor. vamos. Beijo, beijo. Beijo. Obrigada. Valeu. Temos um programa, Juliana? Temos um programa. Fica a agridoce sensação de mais um Mamilos no ar. Beijo, gente.